Fala galera, como vocês estão? Meu nome é Beatriz Aragão, sou professora de Ciências e Biologia. Sejam muito bem-vindos ao canal Biológica. Como eu costumo dizer, é sempre um prazer compartilhar conhecimento com você. E o vídeo de hoje é um vídeo bem tranquilo, um vídeo bem simples, que vai estar trazendo um resuminho para vocês sobre glândulas, né? Falando um pouquinho sobre o que são as glândulas, quais os tipos de glândulas que nós temos no nosso corpo e qual o papel de cada uma. Mas antes da gente iniciar esse resuminho, eu peço para que você deixe o seu gostei, não esquece não de deixar o teu gostei não, viu? Já compartilha com os amigos, deixa o teu comentário, porque isso me ajuda a produzir mais vídeos como esse. Então, puxa a vinheta que tem muita coisa boa vindo por aí. O que são as glândulas? Basicamente falando, as glândulas são estruturas especializadas na produção e na secreção de substâncias. E é aí que entra o porém. A gente tem diversos tipos de glândulas presentes no nosso corpo. Dentre elas, a gente tem as glândulas exócrinas, as glândulas endócrinas e as glândulas mistas. Cada uma dessas glândulas vai ter uma função, vai produzir um tipo de substância que vai estar sendo secretada ou na nossa corrente sanguínea ou sendo liberada para fora do nosso corpo. Então vamos entender as glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas são aquelas que vão produzir e liberar certas substâncias para o exterior do nosso corpo, ou então para cavidades dele, como por exemplo o tubo digestório. Essas glândulas, elas vão apresentar pequenos ductos, né? Elas têm pequenos ductos, que são regiões por onde essas substâncias vão passar. É importante vocês saberem que essas substâncias, essas secreções, não são o que a gente chama de hormônios. Por quê? Porque elas não vão estar atuando na coordenação de outros órgãos e nem de tecidos, muito menos vão estar sendo transportadas pela corrente sanguínea. Então essas secreções, né, essas substâncias que são produzidas pelas glândulas exócrinas não vão ser consideradas hormônios. Alguns exemplos de glândulas exócrinas é justamente a glândula lacrimal, que vai ter a função de produzir e secretar as lágrimas, que tem o papel de lubrificar os nossos olhos, de proteger, né, de impedir a entrada de agentes estranhos no nosso corpo. Outro tipo de glândulas são as glândulas sudoríparas, né? Que são aquelas glândulas que têm a função de produzir e secretar o famoso suor, que vai ter justamente o papel de estar eliminando substâncias tóxicas do nosso corpo, e também ele tem um papel muito importante que é de justamente controlar, né? Ajudar na manutenção da temperatura do nosso corpo. Além disso, tem as glândulas sebáceas, que vão ter o papel de produzir o sebo, que vai estar ali lubrificando a nossa pele, os nossos pelos, deixando ela mais macia, mais sedosa, digamos assim. Brincadeiras à parte, a gente tem esses exemplos de glândulas exócrinas. Existem muito mais, tá? As glândulas mamárias, as glândulas ceruminosas, só para vocês terem uma noção. Vamos agora entender as glândulas endócrinas do nosso corpo. As glândulas endócrinas, elas vão produzir certas substâncias chamadas de hormônios. E o que são os hormônios? Os hormônios são substâncias químicas que, como eu falei, são produzidas pelas glândulas endócrinas e que têm a função de enviar informações
para os nossos órgãos e sistemas. Esses hormônios são secretados no espaço entre as células, dos tecidos, que é o que a gente chama do espaço intercelular, e depois eles atingem a corrente sanguínea por onde vão ser transportados por todo o corpo. Então, aqui a gente já vê uma diferença, As glândulas exócrinas são aquelas que produzem substâncias, e essas substâncias vão ser secretadas para fora do nosso corpo ou para cavidades deles. Além disso, essas substâncias não são consideradas hormônios. Já as glândulas endócrinas produzem substâncias chamadas de hormônios e esses hormônios são secretados na corrente sanguínea, sendo, portanto, ali transportados para todo o corpo. As glândulas endócrinas não vão apresentar ductos, como as exócrinas. E como exemplos, a gente tem a hipófise, que é considerada a glândula mestra, que tem a função de produzir e liberar hormônios que vão estar coordenando o corpo humano. Além disso, esses hormônios também podem atuar sobre outras glândulas endócrinas, fazendo com que elas liberem hormônios também. Tem a tireoide e as paratireoides também são outros exemplos de glândulas endócrinas. Existem as suprarrenais, as glândulas sexuais, que a gente chama de gônadas, Tanto os testículos quanto os ovários também. Só para vocês terem essa noção e saberem dessa diferenciação. Vamos para as glândulas mistas agora. As glândulas mistas, o próprio nome já diz, mista, junto, misturado, faz as duas funções. São justamente glândulas presentes no nosso corpo que vão ter a função tanto de produzir hormônios, certos hormônios, e também vão ter a função de produzir outras substâncias que vão ser transportadas por meio de ductos. Um grande exemplo é o pâncreas. Como assim? O pâncreas é uma glândula mista, é um exemplo de glândula mista. Por quê? Porque ele produz os hormônios que a gente chama de insulina e glucagon e também produz o suco pancreático que vai estar atuando ali no intestino delgado. Ele vai ser transportado até o intestino delgado por meio de ductos. A insulina e o glucagon são hormônios produzidos pelo pâncreas que vão estar ali atuando no controle da glicose, no sangue. Só para vocês entenderem. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido o que são as glândulas, tenham entendido a diferença entre glândulas exócrinas, endócrinas e mistas. Mais uma vez, lembrando, se vocês gostaram, deixe o teu gostei, compartilha com os amigos e também comenta aí embaixo. Muito obrigada e até a próxima.